Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero falar que é um motivo de alegria, né? Estar na presença do Senhor, porque Ele é fiel, né? Ele cada dia cuida da gente, cuida da nossa família. E ai de nós se não for o Senhor no meio de nós, né? Nós não temos a presença dEle, né? Buscar e confiar somente nele, porque é Ele que entra com providência, Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta, porque Ele é Deus que cada dia cuida de nós e das nossas famílias. Eu creio que nós estamos aqui, mas o Senhor está trabalhando sobre as nossas famílias, entrando com providência de salvação, de cura, de libertação, né? O diabo, ele se levanta, mas ele cai, porque a família é projeto de Deus. E sempre eu falo que nossa família é projeto de Deus, né? Meus filhos não estão aqui não, mas Jesus está cuidando, onde eles estão, né? Nossos filhos não estão aqui, nossas famílias, mas nós estamos aqui, porque Deus tem poder sobre as nossas vidas. E através de nós, grande é a bênção que vão receber, eu creio, em nome de Jesus. Eu vou ler em Salmos, né? Que Deus comandou hoje eu ler. Salmos 46, 8, 11, que fala assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu creio que Deus está sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, né? A família toda não está aqui, mas o Senhor está trabalhando, porque aqui o Senhor está presente. Eu louvo a Deus, fiz o convite à minha amiga Cida, nós somos amigos de infância, né? Esse casal que está aí, não conheci o esposo dela, mas passei a conhecer, né? Agora, né? Minha família conheceu, somos família de infância. Fiz um convite e ela está aqui. Eles estão aqui, moram em Vitória. Amanhã o Vinícius está querendo ir, né, Vinícius? E a Cida vai ficar. Mas Deus é presente, Deus está com eles. E eu creio que Deus vai fazer muito mais na vida dela, na vida da Cida. As filhas dela também são servas do Senhor. Glória a Deus, amém, né? E eu creio que nossos filhos são bênçãos do Senhor. Mesmo que nós estamos aqui, nós estamos orando por eles e para os outros também. E já que é culto em família, vamos clamar, vamos entregar não só nossas famílias, mas os nossos vizinhos, né? A família dos nossos vizinhos, nossa parentela. Eu creio que Deus está trabalhando sobre a vida de cada um para entrar com providência de salvação, de cura, de libertação, né? Porque Ele é Deus tremendo, em nome de Jesus. Vamos orar e confiar no Senhor. Soberano Deus, Pai que está no céu, mais uma vez, Jesus, eis aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, a igreja, a família, Pai. Ó Deus, diante do Senhor, Pai, eu louvo a Deus pela vida da irmã Simone, pela vida da família dela. Ó Deus, pelos louvores que foi entoado a Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos. Tomando também, Senhor, a vida do pastor nas Tuas mãos, Senhor. Usa ele como canal de bênção nesta noite, Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha trabalhar conforme o Teu querer. Ó Deus, que o Senhor possa estar tocando nesta noite onde eu não posso, mas Tu pode, Jesus. É culto à família. Entra com providência de salvação, de cura, de libertação, Senhor. A família é projeto de Deus. E quantos que o inimigo está se levantando contra a família porque ele não tem poder. A nossa família, as outras famílias são projeto de Deus. Ó Deus, que o Senhor venha tomar cada família dessa cidade nas Tuas mãos, trabalhando na vida de cada um, entrando com providência, guardando, livrando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Jesus, Tu és Deus maravilhoso, Deus querido, porque eu creio, Pai, que através de nós, as nossas orações, os nossos louvores, aonde for ouvido, Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração nesta noite, em cada lares, Pai, que está, Pai, desanimado, mas tem Deus, que é o Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Jesus, sobre as outras famílias. Entra com providência de salvação nesta noite, Pai. Eu entrego cada família nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Esqueceram o telefone aqui. De quem é esse telefone? De quem? Simone? Passa para lá. Estava ali atrás desenhando com Davi. Esses meninos são bênçãos. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite.
Isso. Vocês estão cansados? Não. Quem disse não? Hã? Maria Lúcia? É isso aí. Alegrei-me quando me disseram. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. Isso aí, muito bom. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Temos alguns textos para ler, mas eu vou ser rápido. Prometo que serei rápido. Em Tessalonicenses, capítulo de número 5. Lembrando que os enses do Novo Testamento estão todos juntos. Você achou um enses aí, pode procurar, que eles estão todos juntos. Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Todos encontraram? Amém ou não amém? Quem não encontrou, diga, estou procurando. Vocês estão olhando para a televisão, né? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu gostaria que você lesse comigo um dos menores versículos da Bíblia. Você que gosta de marcar, marca na sua Bíblia aí. Versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Vamos ler todos juntos bem alto? Orai sem cessar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Como de costume, nós vamos usá-la durante todo o culto de hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Concordando com as orações que foram feitas neste lugar, Deus, eu peço ao Senhor que nesse momento abra nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, meu Deus. Que o inimigo não venha ter poder sobre a nossa atenção, que o cansaço não venha nos vencer, Senhor, tão pouco desânimo. Nós sabemos que todos nós passamos por lutas e dificuldades, mas o Senhor renova as nossas forças dia após dia, meu Deus. Portanto, tome os nossos corpos nessa noite, os corpos físicos daqueles que estão cansados, que tiveram um dia atribulado, Pai. Que a verdadeira alegria venha estar em nós nessa noite, Pai. Como nós dissemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Pai. Que nosso coração esteja cheio de alegria para receber a Tua palavra, Deus, que será semeada em nós nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Quando nós falamos a respeito de oração, orar nada mais é do que falar. Você pega uma frase, que é uma oração, e ela pode ser dita, escrita, de uma forma muito simples. Orar não é falar com palavras bonitas. Orar não é rezar, que é repetir uma oração que alguém já fez. Orar, na verdade, nada mais é do que falar. Tem ninguém mudo aqui não, tem? Tem não? Se tiver, a gente vai orar para Deus te curar agora. Você tem fé? Amém ou não? Nossa, Deus, que fé é essa? Tem fé ou não tem, gente? Amém. Será que tem mesmo? Orar nada mais é do que falar. Quando você fala com sua esposa, com seu filho, com qualquer pessoa, você está orando no sentido de falar. É por isso que o Senhor Jesus, quando se manifesta, a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo. E o verbo nada mais é do que uma palavra. Uma palavra que pode ser conjugada. Mas nada passa além de oração, que é simplesmente falar. O versículo que nós lemos agora diz que nós devemos orar sem cessar. Vamos ler o verso 17. Está escrito: orai sem cessar. O que é cessar? Cessar é parar. Significa que você pode e deve orar todo o tempo. Desde o momento que você acorda, que você vai tomar o seu café, fazer o seu devocional, sair para o seu trabalho, no caminho do seu trabalho, ou melhor, a caminho do seu trabalho, no seu trabalho, durante seu horário de almoço, depois aqueles que dormem à tarde, né, tem aquela... Quem não pode, volta para trabalhar de novo, continua orando ali,
no momento que você vai bater o seu ponto para poder sair e voltar para casa, no percurso que você volta para casa, ao chegar na sua casa, tomar um banho, jantar, deitar para poder dormir e orar antes de dormir. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você tem orado todos os dias, o tempo todo? Sim ou não? Pergunta aí. Existe um ditado antigo que diz que a mente infrutífera ou vazia, ela é oficina de quem? Então significa que é como se a sua mente fosse um lugar. Imagine esse lugar aqui, cheio de ferramentas, um monte de ferramenta pendurada aqui. Se essas ferramentas não forem usadas para algo, elas vão ficar ali em vão, sim ou não? Vão ficar à toa ali. Imagine que essa ferramenta aqui, melhor dizendo, esse ambiente aqui é a sua cabeça, ou a sua alma, que é a mesma coisa. Ele está cheio de ferramentas aqui. Enquanto você não está trabalhando com uma dessas ferramentas, imagina que entra lá uma mosquinha bem pequenininha, que ninguém percebe a presença dela. E ela vai e pousa sobre uma ferramenta. E aquela ferramenta cai no chão. Quando ela cai no chão, ela assusta o rato que estava escondido ali, e aquele rato vai e começa a fazer algazarra ali dentro. E voa uma barata. E de repente aquele lugar vira um lugar bagunçado. Quem bagunçou aquele lugar? Quem, irmãos? Foi o diabo? Foi o demônio? Foi a mosca? Foi a barata? Quem foi? Hã? O rato? Quem foi que bagunçou? Fala aí. Hã? Quem bagunçou, Júnior? O lugar? Você. Sabe por quê? Porque dentro da sua mente, só você pode permitir quem entra ali dentro. É simples assim. Um lugar, quando ele está vazio, todo lugar tem um dono, sim ou não? Todo lugar tem um dono. E o dono da sua mente, do seu coração, é você. Por isso a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde dinheiro. Sim ou não? Conhecimento. Guarde o que, irmãos? Não é esse coração de carne que pulsa aqui dentro. Isso aqui é só um músculo, que ele vai batendo e bombeando sangue para o seu corpo. Se o seu coração parar de bater, é possível ligar uma máquina nele, né, Simone? Que vai continuar bombeando o sangue e, teoricamente, seu corpo vai estar vivo. A questão da nossa alma não é o que está aqui, é o que está. Porque a oficina vazia, ela é a oficina. Significa que alguém vai entrar ali e vai trabalhar. A Bíblia diz que a janela do corpo são os nossos olhos. A irmã Simone cantou que os ouvidos de Deus não estão fechados para que não possa ouvir as nossas orações. E a questão é: e os nossos ouvidos estão abertos ou fechados para Deus? É claro que orar o tempo inteiro parece impossível, mas não é. No começo da nossa caminhada cristã, quando você se converte, vai para a presença de Deus, é bem normal, né, Aninha? Ir de oração em oração. A oração das 6, a oração do meio-dia, a consagração da tarde, a tarde da bênção, a oração à noite. Aí depois vinha as vigílias, a mini vigília, né, pastor André, de 6 horas, depois a vigília de 24 horas, o pessoal fritando na oração de joelho dobrado. Lembra disso, sim ou não? Não havia empecilho para orar. O problema é que o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com a mosquinha que entra dentro daquele lugar. Uma barata que passa no chão e você resolve não matar. Aquela oficina vai ficando vazia. E a Bíblia diz que quando você é liberto por Deus, o espírito imundo que havia na minha e na sua vida sai. E quando ele vai para bem longe, a Bíblia diz que ele se lembra da casa onde ele morava, ou da oficina onde ele trabalhava. E não achando um lugar para repousar a sua alma, ele busca 7 espíritos piores do que ele. Fala o quê? Vou voltar para a minha casa ou oficina. E vou voltar a trabalhar lá, tem emprego para todo mundo. Diz que ele traz mais 7. Os 7 que voltam com ele são piores do que ele. E a Bíblia diz que o último estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Olhe para cá. Todas as vezes que você deixar algo infrutífero na sua mente, tenha certeza, aquele lugar vai ser ocupado por alguém. Se não for pelo Espírito Santo, por Deus, será pelo inimigo. Maus pensamentos. Você sabia que a Bíblia diz até no que você deve pensar? Sabia disso? Sabia disso, sim ou não? Tem como provar. Vamos lá, rapidinho. Deixa eu achar o versículo aqui que eu te provo na Bíblia. Dá só um segundinho.
Deixa a referência aí, Marcelo. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Não precisa abrir não, o Marcelinho vai colocar aqui na tela para a gente poder ver. Você só anota aí. Aqui, ó. Filipenses capítulo de número 4, versículo 8. Está escrito, olha. Quanto ao mais, irmãos. Olha para cá. Tudo que é... Vamos lá, ó. Tudo que é... Vocês estão conseguindo enxergar daí de trás? Dá para ver? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, significa que quando eu deixo de pensar nas coisas que o Senhor me manda fazer, eu naturalmente abro um espaço na minha mente para que algo entre ali e faça aquilo que Deus não quer. É ou não é? Poxa, mas é impossível orar o tempo inteiro. Não é. Porque se a sua mente, Júnior, está ligada nisso aqui, ó, dificilmente você vai abrir um lugar para que o inimigo entre na sua mente. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É o que está escrito. Você não precisa apenas orar em palavras, você pode orar na sua mente. Mas hoje eu quero falar a respeito da oração nas suas palavras mesmo. Eu quero ler alguns textos rapidinho com você, que o nosso tempo já acabou, para que nós possamos discorrer acerca da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em Tiago, deixa eu ver se é isso mesmo. Tiago, capítulo de número 5, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Tiago, capítulo de número 5. Passa algumas páginas da sua Bíblia e você vai encontrar Tiago. Nem eu encontrei aqui, cadê? Isso, logo depois de Hebreus, você vai encontrar a Epístola de Tiago. É a Epístola. Todos acharam? Amém ou não amém? Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo de número... Deixa eu ver aqui. Eu tinha marcado um, mas vou para outro. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Todos acharam? Está escrito: está alguém entre vós aflito? Faça o quê, irmãos? O quê? Uma pessoa que está em aflição, ela deve ir para o Instagram fazer desabafo? O Facebook? O TikTok? Para a casa da vizinha? Deve ligar para o pastor? Deve fazer o quê, irmãos? Quando você está em aflição, o que você faz? Seja honesto, não precisa falar não. Guarde para você. Olhe para cá. Se você depende de alguém para que sua fé seja edificada, você não entendeu o Evangelho. Você não precisa do pastor, do padre, do pai de santo. Você precisa apenas do Espírito Santo de Deus. Porque ele pode te ouvir dentro dessa igreja, como atrás das celas de um presídio. Aqui em Conceição da Barra, como lá na China, Deus está em todos os lugares. A questão é se você está com Deus. Entende? Você pode falar com Deus, mas eu não sei falar. Um mudo pode falar com Deus, pode através do seu pensamento. Entende? Você não precisa necessariamente estar aqui para falar com Deus. Se você verdadeiramente nasceu de novo, Deus está em você. É o que Jesus disse, Simone, aquela mulher samaritana. Ele falou assim, olha, vai chegar uma hora, e agora já chegou, na verdade, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não será aqui nem em Jerusalém, mas será em todas as partes. Você pode falar com Deus, como eu falei, no seu trabalho, na igreja, em casa. Não importa onde você estiver. A questão é se você mantém a sua mente ocupada, orando e falando com o Senhor. O texto que nós lemos, verso 13 diz: está alguém aflito entre vós? Faça o quê? Está alguém contente? Cante louvores. Verso 14, alguém lê para mim bem alto, por favor. Está alguém entre vós, e vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Pastor Andressa, por que nós perdemos essa prática de orar pelas pessoas de fato? Das duas, uma. Ou nós deixamos de crer, ou as pessoas deixaram de crer. É ou não é? É muito simples.
Olha para mim aqui. Você sabe o que é fé? Hebreus capítulo 11 diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Há pessoas, Aninha, que não conhecem o Senhor Jesus e têm uma fé muito maior do que a nossa. Ele tem uma fé talvez num pedaço de gesso. Um índio tem a sua fé no sol. A pessoa do candomblé tem a fé nos seus orixás. O católico tem a fé nas suas imagens. Os espíritas têm a fé nos seus espíritos que eles invocam nas mesas brancas. Na mesa branca, melhor dizendo. Poxa, pastor, mas você quer dizer o quê? Fé não depende de quem você serve, depende do que você tem de fato. Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Muita gente, Simone, quer cantar, quer pregar, na maioria das vezes para aparecer para as pessoas, mas não busca o dom da fé. A única coisa que você pode fazer de fato para agradar a Deus é ter? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é quanto você coloca no gasofilácio, não é se você dá o seu dízimo ou não, ou se você está na igreja todo dia, se você tem fé em Deus. A Bíblia diz que o maior exemplo de fé que houve, que Jesus viu, foi um homem que nem judeu era, pastor Andressa. É do homem centurião, lembra? Ele falou assim, olha, esse homem nem conhece a Deus de fato, e ele acreditou tanto em mim que ele disse assim, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma, ou seja, se eu fizer uma oração. Eu creio tanto que se o Senhor fizer uma oração, com uma palavrinha só que seja, eu acredito que meu servo vai ser curado. Jesus fala, meu filho, pode ir que seu servo já está curado. Aí ele vira para os crentes que andavam com ele e fala assim, está vendo aqui? Nem em Israel eu nunca vi uma fé como a desse homem. Deus não busca em você e em mim uma perfeição, porque a perfeição não existe. Em ninguém, só Jesus foi perfeito. O que ele procura em mim e você é sinceridade, é verdade. Senhor, eu não tenho tanta fé assim não. Deus, eu não tenho tanta fé assim. As coisas são difíceis na minha casa. Eu já estou a ponto de desistir. Ai, Deus vai te matar e te mandar para o inferno. Não, é isso que Ele quer ouvir de mim e de você. Verdade, sinceridade. Deus, eu não suporto mais essa situação. Ele fala, é agora que eu entro. Porque se você pode fazer, você não precisa de fé. É ou não é? Agora, quando você precisa de um milagre, só Ele pode entrar e agir. É aí que você fala, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais saúde. O que é que eu faço? Ele fala, confia em mim. Por isso Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. E o que vai me faltar? Não é o pastor que está atrás do púlpito, porque todos nós pecamos e erramos. Muito. E muitos escândalos afastam pessoas da igreja cada vez mais. O tempo está se apertando cada vez mais a vinda do Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus. É por isso que todas as vezes que você entra nessa igreja, nós falamos e lemos a palavra de Deus. Porque a palavra do homem não vale nada. A começar da minha, o que vale é o que está escrito, que foi ele que prometeu, minha irmã, não fui eu não. Eu posso te prometer 1 milhão de coisas, depois ir para o inferno junto com você. É ou não é? Agora o que está escrito aqui, a palavra de Deus diz que quem prometeu é fiel para cumprir. Entende isso? Vamos lá. Quero ler mais um texto com você rapidinho. Ah, não, terminei aqui não, perdão. Tiago, capítulo 5, versículo 14. 14 eu já li, irmãos. 15. E a Bíblia diz que a oração salvará. Salvará o quê, irmãos? Não. A Bíblia diz que a oração... A oração... Sabe o que é orar com fé? Aqui, ó. Sabe o que é orar com fé? Marcelo, pega um copo de água ali para mim, por favor. Pode deixar, não precisa mais não. Você viu o que aconteceu aqui agora? Ele tinha como adivinhar que eu estava com sede? Por quê? Por quê? Porque era necessário que eu falasse. Por mais que ele me conheça, a gente aqui em casa se comunica por código. Né? A gente tem os nossos códigos aqui. Marcela, Cris e eu. É verdade. Mas se eu não abrir a boca e falar... Jesus, certa vez, vai num lugar chamado Tanque de Betesda. E ele ali encontra um homem que estava ali, 38 anos, aleijado, querendo pular na água e ninguém jogava ele lá. Quando Jesus fala, meu filho, você quer ser curado? Qual era a resposta dele? Sim. Um simples sim resolveria. Mas ao invés de falar isso, ele fala, Senhor, quando o anjo vem, e ninguém me joga, não resolve. A diferença entre orar e murmurar é muito pequena. Porque ao invés de nós orarmos, pastor Andrés, falando com Deus, Senhor, eu estou assim. É pecado estar fraco? Não. Pecado é se entregar à fraqueza.
Jesus, em uma das suas últimas orações, ele entra no jardim de Getsêmani, dobra os seus joelhos, e mesmo sabendo que ele havia nascido e vindo à terra para morrer pelos nossos pecados, ele dobra o joelho e fala assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, Pai. Talvez, como eu, ele passa a mão na testa, e de tamanha aflição, ele vê sangue, ao invés de suor. Espera aí. O Filho de Deus vira e fala: Pai, se possível, eu não quero passar por isso mais não. A minha alma não vai suportar, Senhor. Talvez ele tenha pensado: eu não estou sozinho em oração. Quando ele volta para o jardim, para aqueles irmãos que haviam subido o monte para orar com ele, os irmãos estavam numa vigília tremenda e falando em línguas estranhas, sim ou não? Não. Eles estavam dormindo. Ele fala: nenhuma hora pudesses velar comigo. Sabe o que isso quer dizer? Olha para cá. A sua bênção depende de você. Não quer dizer que você não possa contar com os outros. Pode, mas no final das contas depende de você. Poxa, mas também Deus não muda a minha vida, mas você fala com Ele que você quer mudar. A irmã Simone cantou: mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Eu falo: é isso mesmo que você quer? Mexer com a estrutura. Eu falo: tá bom, você está muito confortável com o seu emprego, vou deixar você desempregado um tempo aqui. Aí vamos ver de fato quem é crente. Se você é fiel nos 10% ao Senhor, isso não é obrigação não, tá, irmão? Ninguém é obrigado a dar nada, não. Deus, ele prova a nossa fidelidade no nosso coração. Sabe? Eu sempre falo isso. Não há lugares de orações mais sinceras do que num leito de hospital e atrás das grades de um presídio. Não há. Porque ali a pessoa não tem o que fazer. A irmã Simone trabalha na saúde, ela sabe que é isso. Não tem o que fazer. Quando a pessoa está atrás das grades ali cumprindo pena, ela sabe que só vai sair dali quando pagar aquilo que tem que pagar. Não adianta chorar, gritar, passar a caneca na grade. Não adianta. Não adianta. Vem o diagnóstico do médico. A doença é terminal. Não tem o que fazer. E aí? Aí aquilo que era muito importante passa a ter importância nenhuma. A gente começa a procurar os irmãos da oração, né, Aninha? Ora por mim. Aí vai na igreja todo dia. Meu Deus, com medo de morrer. Crente tem que ter medo de morrer, não, gente. Se você morrer, você vai para o céu. É ou não é? É, ué. O texto que nós lemos fala acerca de a oração da fé. E o que é a oração da fé? Vamos lá. Vou ler o último texto com vocês para a gente poder terminar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, o primeiro dos evangelhos. Você abre a sua Bíblia logo depois de Malaquias. Vem o evangelho que escreveu Mateus. Capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Você lembra qual foi a oração que você fez hoje de manhã ao acordar? Quem lembra? Levanta a mão aí. Você lembra qual foi a oração? E ontem à noite, antes de dormir? Quem lembra? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Que dia é hoje? Quarta? Terça-feira à noite. Você lembra qual foi a oração que você fez? De manhã? Segunda-feira à noite, você lembra? Domingo passado, no culto, você lembra qual foi a oração? Lembra? Sabe por que a gente não lembra? Porque orar para a gente não é importante. Não é. Quer ver? Quantos anos você tem, meu irmão? 32. Você lembra de alguma música quando você era criança? Qualquer música. Você lembra de alguma música? Nenhuma música na escola, na televisão. Qualquer uma, não precisa música de crente não. Qualquer música. Você lembra de alguma? Fala o nome dela aí. Ou então fala um pedaço da música. Como é seu nome? Desculpa. Vai pensando aí, Vinícius. Júnior. Uma música de quando você era criança. Qualquer música. Macho Soldado. Outra. Qualquer uma. Ana Júlia. Não, você não era criança. Sai fora. Ana Júlia. Ana Júlia de 2000 para cá.
1980, não, criança. Lá desde o Macho Soldado, Cabeça de Papel, Turma da Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, da época do pastor Andrés. Eu não sou novo, eu vi na televisão, no YouTube. Eu não conheço as coisas. Simone. Zezé de Camargo e Luciano, mãe. Você fazia capa de disco com couro de dinossauro. Fala aí. Uma música, mãe. Pai. Hã? Coração de Luto, Maria Lúcia. Gretchen, vigia, Maria Lúcia. Sala de cirurgia, irmã. Não lembra? Aninha, fala, vigia, a Aninha está aqui, ó. Vigia, Aninha. Olha uma música, Aninha. Uma música. Vai pensando aí, Marcelo. Tchê, 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 meu Deus. Ele está na igreja desde que nasceu. Olha para cá. Você sabe o como é difícil ser um pregador do Evangelho? Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Todas as vezes que nós vamos pregar acerca da palavra de Deus com fidelidade, nós devemos ler o texto, entender o texto, interpretar o texto, explicar o texto. É isso. É isso. A Bíblia diz que um obreiro ele deve ser experimentado na palavra de Deus. Saber o que está falando, não falar coisa da sua cabeça, falar o que está escrito na palavra de Deus. Então, pregar um sermão, citar versículo, isso, aquilo, outro, é muito difícil de você decorar aquilo, para quem está ouvindo. Eu já tenho um tanto de sermão pregado. Mas quando você faz isso através da música, aquilo fica guardado da sua cabeça, talvez por centenas de anos, dezenas de anos, melhor dizendo. Porque aquilo que você ouve repetidamente, como uma música, fica gravado da sua mente e vai para a sua memória afetiva. Talvez no Marcha Soldado, você lembra brincando com as crianças na escola, com os colegas na rua, né, fazendo aquelas espadas de vara, de goiabeira e batendo no outro. Aquele chapéuzinho que a gente dobrava a folha de sulfite e colocava na cabeça, lembra disso? E por aí vai. Então, levar uma mensagem através da música é muito mais fácil gravar. Agora, falar é complicado. Domingo, a irmã Simone não estava no culto. No final do culto de domingo, a pastora Andressa pediu oração pela sua família e pelos seus filhos. A minha mãe agradeceu pela recuperação da minha tia Luia e pediu oração por uma outra família, que eu não me lembro quem foi. O Júnior também não estava, Maria Lúcia estava, pediu oração pelos seus filhos. Meu pai não pediu oração naquele dia. Não foi isso? Cris pediu oração pelo primo David dela, que está se recuperando de um câncer. Ai, pastor, você sabe isso porque você é santo? Lógico que não. É porque todas as vezes que eu falo assim, alguém tem algum pedido de oração que gostaria de compartilhar com a igreja, verdadeiramente eu oro por você. Ah, é porque você é bom? Lógico que não. É porque é importante para você. E deveria ser importante para o irmão que está do seu lado. Em parar e pensar, peraí, eu não tenho problema de câncer na minha família, mas a família da irmã Cris tem. Vou orar por ele. Mas nós somos egoístas. Porque o problema que importa é o meu. Não é? Quando Jesus está preso na cruz, e os soldados estão ali rindo, zombando dele, ele já estava pregado ali, pronto para morrer definitivamente. Ele faz uma oração. Ele vira para o céu. Fala, Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Você realmente acredita que Deus não ouviu aquela oração? Quando alguém justo, verdadeiramente justo, sendo castigado ali, sem dever nada, vira para o sumo juiz e fala, Senhor, a sua sentença é executá-los e mandá-los para o inferno, mas eu estou morrendo no lugar deles, portanto, perdoa-os. Talvez o desejo de Deus fosse exterminar a humanidade naquele momento, mas ele ouviu a oração de um justo, feita com fé. É diferente daquela oração da boca para fora. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha o que Jesus fala sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo de número 1.
Número 1, dá tempo de a gente terminar rapidinho. Mateus 6:1, está escrito: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Verso 2. Quando, pois, deres esmola ou ajudar alguém, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem o quê? Por quem, irmãos? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Verso 3. Mas quando tu deres esmola ou ajudar alguém, não saiba a tua mão esquerda o que faz a... Não precisa tirar foto e botar no Instagram. Não precisa, é ridículo. Isso é humilhante a quem está recebendo. Quando você faz isso aqui, ó, ajuda o irmão, tira uma foto aqui, Deus nem recebe a sua oferta. Fazer para aparecer para os outros? Faz em secreto. Porque Ele está vendo. E detalhe, Ele não está vendo o que você está dando, Ele está vendo a intenção do seu coração em dar. Ele continua dizendo aqui, o verso 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vem em secreto te recompensará. Verso 5 diz: e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê, irmãos? Para serem... Por quem? Por Deus? É só para aparecer. Só para se mostrar para os outros. Em verdade vos digo que eles também já receberam a sua recompensa. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora quem, irmãos? Que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te... Verso 7, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Olha para cá. Houve um homem na Bíblia chamado Daniel, que ele se propôs a orar a Deus por uma situação que só a oração poderia mudar. E a Bíblia diz que ele ora por 21 dias consecutivos. E no 21º dia, um anjo vem e aparece diante dele e fala: Daniel, homem justo e valoroso, o Senhor ouviu a sua oração, o seu clamor chegou diante dele, desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração à oração, mas eu fiquei preso, guerreando com o príncipe da Pérsia, e não pude vir trazer a resposta. A palavra de Deus diz que desde o primeiro dia que ele orou, ele foi ouvido. Mas a gente, quando tem um problema, pastor, a gente ora uma vez, ora a segunda, aí bate o desânimo. Aí o inimigo vê que você começou a orar e investe sobre a sua vida para você parar mesmo. O diabo não vai aparecer de chifre na sua porta para fazer você desistir, não, irmãos. Ele vai criar inúmeras situações no seu trabalho, no seu casamento, na sua saúde, em qualquer situação para que você pare de orar. Por quê? Porque ele odeia o ser humano. Ele não quer que você ore e fale com o seu Pai. Porque Jesus nos ensina a orar assim, o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedir. Quando nós éramos crianças, nós esperávamos muito o Natal. Porque meu pai e minha mãe esperavam a gente dormir e colocavam os presentes embaixo da cama, e Júnior e eu acordávamos para brigar, para ver quem ia ficar com qual presente. Mas nós sabíamos que teríamos presentes. Aí você começa a dar aquela pista lá atrás, né? Vê o bonequinho, fala: eu gostei daquele bonequinho. O pai fala o quê? Fala nada. Nossa, aquela bicicleta é linda. É o Bob Good. Eu não sei, essas coisas que a criança faz. O pai sabe o que a criança quer, mas espera ela merecer para dar, sim ou não? A gente sabe que nossos filhos gostam. Mas quando ele chega e fala assim: mãe, quando você tiver dinheiro, você compra para mim? Geralmente a gente fala o quê? Sim. Ou na volta, gente? Na volta a gente compra. Já falou isso? Já ouviu isso? Hã? Na volta a gente compra. Mas Deus não faz assim. Ele verdadeiramente conhece a sua necessidade. O texto que nós lemos diz que antes que você fale, Ele já sabe. Mas é necessário falar. Porque quando você verbaliza, você lança a sua palavra no mundo espiritual. E ali, de fato, é onde as coisas acontecem. As coisas não acontecem no plano material. Primeiro acontece lá.
Por isso a Bíblia diz que o que for ligado na terra será ligado. Primeiro acontece lá em cima, para depois se materializar aqui na terra. Não é por você merecer algo de Deus. Ninguém aqui merece nada de Deus, nem eu. Ninguém. A Bíblia diz que só há um justo, Jesus Cristo. Nós somos justificados por Ele. Então por isso que nós oramos em nome de... Nós falamos com o Pai em nome do Filho dele. Senhor, cura meu irmão, meu amigo, em nome de... Porque se for em meu nome, ele vai falar, você não merece nada. Ninguém merece nada, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados foram da glória de Deus. Nós só podemos nos achegar a Deus através de Jesus Cristo. Não é do padre, não é do pastor, não é do santo, é só de Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, por ele. Aí ele vai e ensina aqui no verso número 9, portanto, vós orareis assim, meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu? Não. Ele começa dizendo, Pai, nosso. Sabe por que ele diz isso? Porque nós deveríamos honrar aquela placa que está escrita ali em cima. Nós deveríamos ser uma família que se importa se o parente do outro está com câncer, se o filho do outro está longe, se fulano está com a causa da justiça. Mas a verdade, não estou falando da nossa igreja não, tá? Estou falando de todas as igrejas. A grande maioria, ninguém se importa com o sofrimento do outro. Infelizmente. Sabe por quê? Porque não dói na gente, o que deveria doer. Porque se nós dizemos que somos um corpo, é impossível que você dê uma topada com o seu dedinho no pé e você não sinta, não sai lágrima do olho. É impossível isso. É ou não é? Porque nós somos um corpo. Se nós, comunidade de Cristo, de fato, sentíssemos as dores uns dos outros, nós teríamos muito mais motivos para orar. Não por nós, mas por aqueles que nós chamamos de irmãos. Talvez você está bem, está empregado, sua geladeira está cheia, sua despensa está cheia. Mas pode ter gente que dentro está passando dificuldade, a gente não sabe. Pode ter gente com 2, 3 contas de luz para poder cortar, a gente não sabe. Está aqui todo mundo feliz, dando... Isso não importa. Isso é só mais uma reunião, gente. A verdadeira igreja se manifesta da porta para fora. É quando você pega o que você ouve aqui, como está escrito em Tiago, não sendo apenas meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não é eu me falar bonito e vestir bonito. É você falar assim, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Conta comigo. Eu não tenho muito, não tenho um pão para a gente dividir, mas fome você não vai passar, não. Mas nós perdemos o sentido da igreja disso. Quando Jesus fala Pai Nosso, ele está dizendo, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a minha vontade. A vontade de quem? Tanto na terra como... Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Que eu seja feliz, que eu seja rico, que eu seja próspero. Nada disso é problema, não. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já se fez essa pergunta? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Por que eu estou vivo ainda? O que eu estou fazendo aqui na terra ainda, Senhor? Já se perguntou isso alguma vez na vida? Se você já se perguntou isso, então você deve ter ouvido a resposta de Deus e precisa tomar uma atitude. Vamos lá. Ele continua dizendo, verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí no verso 12 ele diz assim, perdoa as nossas... Como? Como, irmãos? Se você fosse, de fato, depender da sua balança de perdoar os outros, perdoar mesmo, quem te fez mal, você realmente seria perdoado por Deus para entrar no céu? Sim ou não? Será? Eu sei que é um assunto duro e difícil. Eu falo isso por amor e liberdade. Você perdoaria uma pessoa que matasse o seu filho? Que assassinasse o seu filho? Sim ou não? Perdoaria? Perdoaria? Se olhar para trás ali, ó,
Tem uma senhora que mataram o filho dela. E ela perdoou. Ali, ó. Levanta a mão, Marilson. Ali atrás. Como é que faz isso? Ninguém em sã consciência faz isso. É necessário ter o Espírito Santo de Deus em você, que diz que você não é mais a velha criatura, mas sim uma nova criatura. Não pela emoção, pela fé. Senhor, eu estou destruído, mas eu sei que se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Como é que perdoa quem te traiu, te enganou? Destruiu a sua vida? Como é que perdoa a pessoa que destruiu o seu casamento? Prejudicou você no trabalho? Como é que faz isso? É difícil. Só através da oração. É de fato pedir a Deus, Deus, muda o meu coração, Senhor. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, Senhor. Jesus fala assim, orem, peçam perdão a Deus do mesmo jeito que vocês perdoam as pessoas. E ele termina dizendo, verso 13, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do que, irmãos? Da tentação, dos problemas, das dificuldades. De quê? O que, irmãos? O que é o mal? O mal é o contrário do bem. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ao contrário daquilo que o Marcelo colocou para nós lermos ali, tudo que você pensa que não vem da parte de Deus é do mal. Tudo que você fala ou faz que não está segundo o que Deus manda fazer é do mal. Talvez nós devemos sair daqui hoje, irmãos, pedindo ao Senhor que Ele venha nos fortificar em oração. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de convidar a pastora Andressa para estar orando pelas famílias. Afinal de contas, hoje é o culto da família. A pastora Andressa vai estar orando pelas famílias. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Pai nosso, que estás no céu. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, como filhos diante de Ti. Pai, abrindo verdadeiramente os nossos corações, nos derramando, ó Pai, na Tua presença, colocando, ó Deus, diante de Ti, Pai, a nossa vida, a nossa família, as nossas dificuldades, a nossa saúde, a vida dos nossos vizinhos, ó Pai. Senhor, Conceição da Barra, colocando, ó Deus, esse país, Senhor, em Tuas mãos, Pai, nesta hora. Porque nós sabemos, ó Deus, que somente o Senhor, ó Deus, tem o poder de transformar, de mudar, de restaurar, de edificar, de fortalecer, de curar, de libertar, de quebrar as correntes, de derrubar os cativeiros, ó Pai, e de mudar a situação, ó Pai, das nossas vidas, da nossa família, Pai. Oh, Deus Santo e Poderoso, nós cremos em Ti, ó Deus. Nós temos fé, Senhor, em nossos corações. Pai, se muitos aqui nesta noite, ó Deus, estiver com a sua fé abalada, Pai, que o Senhor venha fortalecer e edificar a fé nos nossos corações, ó Deus, nesta noite, Pai, porque nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar em Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, ó Pai, e a Tua vontade, Senhor, como diz a Tua palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor, e nós temos que crer em Ti, ó Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso, faça, Senhor, o Teu agir neste lugar, faça o Teu sobrenatural, ó Pai, acontecer nas nossas vidas. Senhor, repreenda toda a incredulidade, ó Pai, dos nossos corações. Senhor, joga por terra toda dúvida, Senhor, todo medo, Senhor, vai limpando, ó Pai, os nossos corações nesta noite, tirando tudo aquilo, ó Pai, que não Te pertence, para a nossa mente, todo pensamento
pensamento ao contrário, pensamento negativo, ó Pai, que o inimigo tem soprado em nossos ouvidos, e muitas das vezes, ó Deus, devido à situação, à circunstância que nós nos encontramos, nós acabamos, ó Pai, dando ouvido, Senhor, às más conversações. Oh Deus poderoso, repreenda, Pai, repreenda toda a seta do adversário, todo dardo inflamável, Pai, do maligno, joga por terra, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nesta noite. Senhor, vai limpando, vai purificando, vai transformando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus santo e poderoso, vai trazendo a cura, a libertação, a restauração, a transformação para a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja nosso Deus. Nós estamos terminando. Tem algum aviso? Isso, domingo tem nosso culto de Santa Ceia, às 10 horas da manhã. Não falte, não se atrase. Queria agradecer a presença dos visitantes essa noite. O irmão, Vinícius e a irmã, Aparecida, Deus abençoe vocês. Se estiverem por aqui, voltem outras vezes. São muito bem-vindos aqui. Alguém quer fazer algum pedido de oração? Pode. Amém. Alguém mais gostaria de fazer algum pedido de oração? Amém. Pastor Andrés. Alguém mais? Amém. Fala, irmã. Amém. Qual o nome dela? Dona Rosa, vamos orar para a vida dela. Amém. Vamos orar. Amém. Amém. Alguém mais? Amém. Glória a Deus. Amém. Verdade, Jesus. Eita glória. Amém. Amém. Vem cá, Maria, vamos orar então. Irmã Maria Lúcia está orando. Amém. Faz uma oração final aqui para a gente, Maria Lúcia. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom, né? É agradável estar na presença do Senhor, né, meus irmãos? Esse aí que é o caminho, a verdade, a vida, né? Sem Deus nós não somos nada, né? A gente tem que ter fé, esperança, né? Tudo aquilo que Ele prometeu para a gente vai se cumprir, meu irmão. Pode passar o tempo que for, que Deus é maravilhoso, né? Nossa, a gente tem que ser grata por tudo, pela nossa casa, pela nossa família, que é um presente do Senhor, são herança do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, nós entregamos, meu Pai, essa noite, meu Pai, esse culto maravilhoso nas Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha entrar em cada lar, meu Pai. Entra com providência, liberta aqueles que precisam ser libertos, salva aqueles que precisam ser salvos, Senhor. Que eles venham entender, meu Pai, que só o Senhor é Deus, meu Pai. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Obrigado, meu Pai, pelo mais um dia, Senhor, na Tua presença, uma noite, meu Pai. Que o dia de amanhã é outro dia, que nós não venhamos a preocupar com o dia de amanhã, que o Senhor entra com providência de todas as coisas, tudo aquilo que precisa, meu Pai. Salve essa nação, Senhor, que precisa ser salvo, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por cada vida aqui presente, meu Pai. E o Senhor guia eles para casa, meu Pai, dando livramento de morte, de escape, Senhor. Tudo que aqueles que ele precisa, meu Pai, que o Senhor venha dar, meu Pai. Coloca a vida do pastor também nas Tuas mãos, que o Senhor venha cuidar da família dele, meu Pai. Que aqui ele ensina a nós a Tua palavra, meu Pai. Que não aprende quem não quer, porque aqui a palavra é bem explicada. Então eu te agradeço pela vida dele, pela família dele, meu Pai, por toda a família que está aqui, meu Pai. Que o Senhor nos leva nós para nossos lares.
debaixo das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E os irmãos dão glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Rei dos reis, de todo louvor e de toda adoração. Amém. Levante uma de suas mãos, que o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz: amém. Dê um abraço ao seu irmão e até domingo pela manhã, querendo Deus. Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta vai ter o privilégio de contribuir com a obra do Senhor. Deus te abençoe e até domingo, querendo Deus.